Bem-vindos aqui a mais um vídeo sobre guia de investimento em bolsa, e no vídeo de hoje eu vou-vos abordar aqui uma temática relacionada então com ações e fundos, com a minha opinião, ou seja, vou-te falar um pouco, não vou falar em termos técnicos de como é que as coisas funcionam, mas vou-vos falar sobre a minha opinião do que nos próximos tempos será então o investimento em ações e fundos. Relembro que isto é apenas uma opinião, é minha, não quer dizer que eu esteja certo ou que eu esteja errado, é apenas a minha opinião que eu estou a partilhar publicamente aqui, digitalmente, online. Por isso não entendam isto como se seguirem aquilo que eu estou a dizer e irá-vos correr da mesma forma que eu indico. Não, isto é apenas opinião, eu não pretendo aconselhar aqui ninguém. Portanto, mas relativamente então aqui à minha opinião do mercado das ações, seguidamente então esta guia de investimento em bolsa, vou-vos falar um pouco sobre ações e fundos e aquilo que eu penso que poderá nos próximos anos ser uma vantagem de evolução económica. Relativamente a fundos, eu acho que aqueles fundos que são os melhores serão aqueles que são relacionados com o imobiliário. Eu acho que o imobiliário é uma área em que se pode investir, que é boa porque tem algo palpável, ou seja, é uma coisa que se pode ver, eu posso ver um imóvel, posso tocar nele, ou seja, é um investimento que se pode ter a noção de como é que ele está a correr porque é palpável, ou seja, ao investir em fundos no imobiliário, para mim é um bom investimento. Obviamente que normalmente os fundos imobiliários requerem um valor para fazer parte do fundo muito elevado, por isso é muito difícil de conseguir alcançar aí estes investimentos em fundos imobiliários, pelo menos exclusivamente imobiliários. Teriam valores mais elevados, mas isto é apenas a opinião de que se pode investir em fundos. E aliás, a propósito disto também, está por sair a IPO do Airbnb, que será então uma ação e não será um fundo, e talvez possa até ser mais fácil de adquirir, ainda não se sabe bem o valor. Mas isto relativamente então a fundos imobiliários, que eu acho que são aqueles que são um dos melhores investimentos, pelo menos a longo prazo, por mais crise que haja, pelo menos, e pode haver baixas muito grandes até, mas em longo prazo, e quando eu digo longo prazo digo 10, 20 anos, o que seja, acho que são bons investimentos. E porquê? Porque o imobiliário é um espaço de terra em que à partida terá um teto para não chover onde vocês estão, terá paredes para vocês não sofrerem com o vento que poderá estar nessa localização e terão um chão para conseguirem dormir. Eu estou a simplificar muito e talvez a parecer aqui um bocado estranho ao facto de eu estar a referir-me assim a um imóvel, mas é basicamente isso, ou seja, é um espaço fechado em que vocês podem habitar, ou seja, isso de acordo com a população que está a evoluir, cada vez há mais pessoas, ou seja, cada vez vai haver mais necessidade de pessoas terem casas, de certa forma. Daí, então, os investimentos de fundos relacionados com o imobiliário poderão ser aqueles que terão mais evolução positiva aqui no seu valor. Pois, relativamente a ações, quais serão as melhores? Estamos a passar por um período em que o digital está muito presente, cada vez mais, não é? E eu diria que em médio prazo poderão ser bons investimentos, mas a longo prazo empresas que vendam produtos de determinado âmbito poderão também ser vantajosas. Porquê? Porque uma vez que a maior parte das pessoas vão focar mais no digital, vai haver menos empresas a fabricar na produção de próprios produtos. Se há menos empresas, quer dizer que o valor do produto que estão a fabricar vai aumentar. E se vai aumentar, poderão ser aqui uma vantagem a longo prazo. Ou seja, a médio prazo, investimento em empresas do digital pode ser bom. A longo prazo, empresas de produtos talvez seja apelativo. Eu não vou enumerar aqui especificamente quais as empresas que são adequadas, até que poderia falar algumas que nem as conheceria muito bem, embora pareçam que sejam boas e nem tenha participação em algumas delas. Não vou falar em ações específicas, vou só falar aqui de uma área que eu acho que terá muito interesse nos próximos tempos, que é a área dos videojogos. A área dos videojogos tem tido uma valorização incrível.
Eu vos posso dizer aqui em contextos mais visuais que o negócio do som, da música, diremos assim, estará assim, neste valor. O negócio do videográfico, da indústria cinematográfica, dos filmes, estará, diria, assim. E o negócio dos videojogos, embora não seja muito falado, estará qualquer coisa como isto, em termos de barras, diria assim. Ou seja, evolui e ações no sentido de adquirir participações em empresas dos videojogos, eu penso que futuramente vão ter aí um valor de evolução muito apelativo. Pronto, isto foi aqui para vos falar em ações e fundos que poderão ser interessantes para investir. Eu não especifiquei qual a corretora e quais os fundos e ações a investir. Isto é apenas uma opinião, vale aquilo que vale. É apenas uma opinião daquilo que eu vejo que será o mercado nos próximos tempos. Haveria outros temas também para falar sobre isto, quem sabe, e outras temáticas e outras áreas. Falei sobre destas apenas neste vídeo. E ficamos então por aqui nesta semana. Quem sabe não continuei com mais opiniões noutros vídeos sobre aqui o investimento em bolsa, mas ficamos então por aqui. Subscrevam se de facto tiverem interesse nestas temáticas, coloquem um gosto se de facto gostarem aqui do vídeo, contactem-me aqui com qualquer tipo de dúvida que tiverem ou até parcerias que eventualmente queiram fazer, seja do âmbito que for. Tem então aqui também o contacto. E vemo-nos então num próximo vídeo. Adeus!